Hoje vamos ler o capítulo 2 do Evangelho de João, do versículo 12 ao 25. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e a sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram: Que sinal nos mostra para fazeres isto? E Jesus respondeu e disse: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não se confiava a eles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Nós vamos encontrar aqui uma continuidade do ministério de Cristo, porque o versículo 12 nos diz que depois daquela festa lá em Caná da Galileia, que foi a festa do casamento, ele desce para Cafarnaum. Caná da Galileia fica em cima da montanha, e Cafarnaum é uma cidade ali às margens do mar da Galileia. Cafarnaum foi uma cidade muito importante para o ministério de Cristo, porque lá ele ministrou, ele pregou, ele ensinou durante muito tempo e fez muitos milagres lá em Cafarnaum. E esse movimento de Jesus descendo do lugar de uma cidade mais rural para a cidade de Cafarnaum era um movimento estratégico de expansão do seu ministério, pois naquela época Cafarnaum era um centro comercial, e então muitas pessoas passavam por lá, um local assim ideal para a propagação do evangelho, para a pregação das boas novas, para ensinar o povo no caminho do Senhor. Tipo, esta é uma das razões que podemos entender desta mudança de local. E Jesus passa ali um bom tempo em Cafarnaum. E ele não vai acompanhar, ele não vai sozinho, ele vai acompanhado. Ele tem a sua família, os seus discípulos com ele. E aqui está escrito: Maria estava com ele, os seus irmãos e os discípulos. Versículo 12 nos fala disso. E a palavra para irmãos aqui é adelphos, a palavra grega, e para discípulos a palavra é methetes. E nós podemos ver que eles estavam todos juntos ali. É interessante observar que José não é mencionado. Podemos entender que José já havia falecido e Jesus tinha assumido toda a responsabilidade da casa. Então eles descem e ficam em Cafarnaum. Porém, chega a Páscoa, e a Páscoa é uma festa que foi ordenada por Deus para ser celebrada anualmente. Era nessa Páscoa, era exatamente nessa festa onde havia o sacrifício dos animais para que houvesse o perdão dos pecados, né? Deus, já falamos sobre isso. E então Jesus vai a Jerusalém. E quando chega em Jerusalém, encontra no templo uma cena que o indignou muito, porque havia uma comercialização dentro do templo. Então eles estavam comercializando. Ora, o templo é o local para a adoração, e aqui nós podemos encontrar também uma tensão grande entre a antiga aliança e a nova aliança. E ali naquele local de adoração havia cambiadores, havia essa comercialização, e Jesus age purificando o templo. Então a ação de Jesus
não é uma crítica social, não é uma revolta, não tem violência, ela precisa ser entendida na sua profundidade. Ela estava fazendo uma purificação. É a função do Messias, a função do Deus Todo-Poderoso. Ele estava, então, limpando o templo, tirando de lá a impureza, a corrupção. Era uma ação contra a hipocrisia religiosa, né? Era uma ação direta contra um tipo de adoração falso, porque a adoração verdadeira é aquela que vem de dentro de um espírito recriado, de um espírito, de um coração puro. Essa é a adoração que Deus recebe. E isso que Jesus estava fazendo ali. É tanto que ele repete o que está escrito lá em Isaías, capítulo 56, versículo 7, quando Deus revela a Isaías, ao profeta Isaías: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E essa profecia está se cumprindo hoje e ela ainda vai se cumprir em toda a sua integridade, porque haverá um tempo em que todos vão subir a Jerusalém para adorar ao Deus vivo. Isso nós sabemos pelas Escrituras e sabemos da fidelidade de Deus para cumprir cada uma das suas palavras. Então, aqui nós podemos entender também, essa cena, ela é repetida nos 4 evangelhos. E os 3 primeiros evangelhos não têm o detalhamento dos animais que estavam lá no templo, e tem esta cena apresentada na semana da crucificação, no início da semana da crucificação. Entendemos, e alguns estudiosos também entendem, que essa cena colocada ali naquele período da crucificação, porque causa uma tensão muito grande e, e essa tensão vai culminar no plano para matar Jesus e na crucificação de Cristo. Então, nós podemos entender aqui uma coisa interessante. Essa narrativa de João, ela é apresentada no início do ministério. Porém, há um deslocamento temporal. O que é deslocamento temporal? A história é narrada, o fato é narrado a partir do ponto de vista de quem já viveu toda a história e está olhando para o passado e está relembrando de tudo. Em 2 versículos dentro dessa leitura que nós fizemos hoje, está a palavra lembrar. Então, os discípulos estão trazendo à memória o que aconteceu. Isso diz João, a partir do versículo 17, está escrito: os discípulos lembraram do que estava escrito. Pode ser que na hora eles possam ter lembrado: o zelo da tua casa me devorará. Mas mais adiante está escrito que eles lembraram, depois da ressurreição de Cristo, eles lembraram dos fatos, das palavras. Nós vamos prosseguindo aqui, vamos chegar lá neste versículo 22 que fala isso. No versículo, essa palavra, o zelo da tua casa me devorará, é uma palavra também profética que está lá no Salmo 69, 9. Essa foi a reação dos discípulos, mas a reação dos religiosos da época foi diferente. Eles questionaram a autoridade de Jesus para fazer aquilo, para fazer aquela limpeza, porque eles não criam que Jesus era o Messias. Então eles pedem sinal e o Senhor responde: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Eles não entenderam, era uma resposta assim, incompreensível para todos eles. Eles não entenderam. Eles entenderam o templo físico, a edificação, a construção, e por isso eles falam: em 46 anos foi edificado este templo. Ele foi construído ali na época de Herodes. Mas os discípulos, olha a rememoração, quer dizer, eles estão lembrando. João fala no versículo 21, mas ele falava do templo do seu corpo. Ele estava exatamente profetizando sua morte e ressurreição,
que acontece 3 dias depois que ele é sepultado. É isso que Jesus estava falando. Os discípulos entenderam isso. Versículo 22 diz: quando, pois, ressuscitou dos mortos. Então, depois da ressurreição, os discípulos lembraram do que ele havia dito. E aí juntaram as palavras das Escrituras, que as Escrituras testificam de Jesus, e também as palavras do Senhor, e creram por causa disso. A fé, ela vem pela o entendimento das Escrituras, pela compreensão de que as palavras de Deus, elas são a verdade, a verdade. E os discípulos entenderam isso. E aqui nós temos uma coisa muito interessante. Jesus falou o seu corpo como templo do Espírito Santo. E nós sabemos como templo, e nós sabemos hoje que todo aquele que crê e que tem Cristo como seu Senhor, o seu Salvador, é templo do Espírito Santo de Deus. Está escrito em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, de uma certa forma, Jesus estava apontando aqui já para essa transformação que vai acontecer com a nova aliança, com o Novo Testamento, com a sua obra gloriosa de salvação, de redenção, de resgate da humanidade. Porém, os 2 últimos versículos dessa passagem fala do conhecimento de Jesus. Ainda podemos dizer que, estando, versículo 23, Jesus lá em Jerusalém, ele operou maravilhas e muitos creram. Mas, voltando, os 2 últimos versículos nos mostra do conhecimento profundo que Deus tinha da natureza humana. E é por isso que ele não podia confiar, porque a natureza humana é uma natureza que tende à rebeldia, que tende à desobediência, que tende à queda, porque é uma natureza que foi herdada depois da queda de Adão. Então, o Senhor conhecia muito bem. Este conhecimento não era um conhecimento de ouvir falar, não é um conhecimento simplesmente da convivência com o homem, é conhecimento da essência do homem, daquilo que está dentro da sua natureza. É um conhecimento que só Deus tem, só Deus tem. Ele conhece todas as coisas. Então, o Senhor conhecia, e por isso ele conhecia as nossas limitações. E ele conhece as nossas limitações, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Mas ele é capaz de amar e de ter misericórdia de cada um de nós.